Bem-vindo ao Vida Ativa 60+. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa com carinho. Ainda dá tempo de viver com mais leveza, mais disposição e mais autonomia. Não importa se você sente que o corpo já não responde como antes ou se parece que a energia ficou pelo caminho. Pequenas escolhas, repetidas todos os dias, têm um poder enorme de transformar a forma como você acorda, como você caminha, como você dorme e até como você se sente por dentro. Cuidar de você não é vaidade, não é exagero e muito menos egoísmo. É respeito pela sua história, pelo seu corpo e por tudo que você ainda quer viver. Então fica comigo neste vídeo, porque o que você vai aprender aqui é simples, prático e pode te ajudar a viver melhor, com mais segurança e tranquilidade no dia a dia. Seu açúcar pode estar subindo não porque você comeu algo errado, nem porque o seu corpo envelheceu e pronto, mas porque existe um detalhe silencioso que muita gente ignora. Desidratação, mesmo leve, pode bagunçar a regulação da glicose e deixar a insulina trabalhando no modo difícil. E o mais perigoso é que, com o passar dos anos, a sede costuma ficar mais fraca, então a pessoa acredita que está tudo bem, enquanto o corpo vai ficando seco por dentro e o açúcar vai ficando mais concentrado no sangue. E hoje eu quero te mostrar como um hábito simples, feito do jeito certo, pode virar um aliado real no controle do açúcar no sangue, especialmente para quem já passou dos 50, 60, 70. Não é promessa mágica, não substitui acompanhamento médico nem remédio quando ele é necessário, mas ajuda a tirar o metabolismo daquele estado de alerta constante que favorece picos e oscilações. E já que você está aqui para cuidar da sua saúde e entender o que realmente faz diferença no dia a dia, já aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque eu sempre trago orientações práticas, fáceis de aplicar e explicadas sem complicação, para você ter mais estabilidade, mais energia e mais tranquilidade. Agora vem a parte que quase ninguém te explica com clareza. Quando você fica com pouca água no corpo, o organismo ativa sinais hormonais para economizar líquido. Um desses sinais envolve a vasopressina, um hormônio que sobe quando estamos pouco hidratados. E níveis mais altos desse hormônio têm sido associados a pior regulação da glicose e maior risco metabólico ao longo do tempo. Ou seja, não é só o sangue fica mais grosso. É o corpo inteiro mudando de estratégia, como se dissesse, agora é sobreviver, e nessa lógica, a glicose tende a ficar mais alta e a insulina tende a ser menos eficiente. Some a isso uma coisa bem comum em quem é mais velho, a sensação de sede pode diminuir, e os rins também mudam a forma de lidar com água. Resultado, a pessoa não sente vontade de beber, bebe pouco, e só percebe quando já está cansada, com a boca seca, com dor de cabeça, com tontura, ou com aquela energia quebrando no meio do dia. E aí acontece um ciclo que eu vejo o tempo todo. A pessoa tenta controlar o açúcar reduzindo comida, caminhando, tomando a medicação certinho, mas continua tendo dias ruins, números instáveis e aquela sensação de por que comigo é tão difícil. Muitas vezes, o que está faltando não é força de vontade. É estratégia. É acertar o básico do básico, como o corpo recebe água ao longo do dia. Só que aqui tem um ponto importante. Beber água de qualquer jeito também não resolve. Existe a hidratação que ajuda, e existe a hidratação que vira desperdício, desconforto e até oscilação. Então, antes de eu te ensinar o jeito certo passo a passo nas próximas partes, eu preciso te mostrar os erros mais comuns, porque talvez você esteja fazendo um deles sem perceber. O primeiro erro é esperar a sede chegar. A sede, na prática, costuma ser um aviso tardio, especialmente em idosos. Quando você percebe, o corpo já está compensando, e essa compensação pode piorar o cenário metabólico e aumentar a chance de picos. Então, a regra de ouro aqui é simples: não espere o alarme tocar. Crie pequenos encontros com a água ao longo do dia, antes do corpo implorar. O segundo erro é tentar pagar a conta de uma vez só. Muita gente passa horas sem beber nada e, de repente, manda meio litro ou 1 litro em poucos minutos. O que geralmente acontece? Vai ao banheiro logo depois, sente estufamento, e o corpo não aproveita direito aquele ritmo. Pense no seu organismo como uma plantinha. Se você joga um baldão, encharca e escorre. Se você rega aos poucos, a raiz absorve melhor. Para o açúcar, isso é relevante porque uma hidratação mais constante tende a manter o corpo mais estável do que grandes volumes em momentos aleatórios. E estudos observacionais também associam baixa ingestão diária de água à pior regulação glicêmica. Talvez você esteja pensando, então eu tenho que beber quanto? Calma. A quantidade importa, sim, mas o jeito de distribuir e os momentos do dia importam demais. E é exatamente isso que eu vou destrinchar, sem complicar. Como criar um ritmo simples de hidratação que respeite seu corpo, ajude a diminuir oscilações e ainda melhore disposição. Na próxima parte, eu vou fechar os erros mais perigosos, incluindo um que muita gente ama no calor e não imagina que pode atrapalhar.
e já vou começar a te ensinar o protocolo prático de horários e volume, com adaptações para quem tem pressão alta, usa diurético ou tem alguma restrição médica. Porque aqui a ideia é te ajudar com segurança e bom senso, sem exageros. E me conta uma coisa aqui embaixo. Você costuma beber água só quando sente sede, ou você já tem horários certinhos? Escreve nos comentários sede ou horários e compartilha esse vídeo com alguém da sua família que vive esquecendo de beber água, porque às vezes um lembrete simples pode evitar muita complicação lá na frente. Perfeito! Continuando, além de esperar a sede chegar e tentar compensar bebendo um montão de uma vez, existem outros hábitos que parecem inofensivos, mas que, no dia a dia, atrapalham o corpo a manter o açúcar mais estável. Um deles é beber água gelada demais, como se isso fosse mais refrescante e melhor. Eu entendo totalmente, principalmente em dias quentes. O problema é que, para muitas pessoas mais velhas, a água muito gelada pode irritar o estômago, dar aquela sensação de travada na barriga, gerar desconforto e fazer a pessoa beber menos ao longo do dia. E quando você bebe menos sem perceber, o corpo vai ficando com pouca água de novo e volta para aquele modo econômico que eu te expliquei na parte 1. Então aqui vai uma dica simples, sem drama. Se você consegue, prefira a água em temperatura ambiente ou levemente fresca, aquela que você toma com facilidade, sem fazer careta e sem gelar por dentro. O melhor tipo de água é a que você consegue manter como hábito. Outro erro que vejo muito é esconder a falta de água atrás de outras bebidas. A pessoa acorda e já vai para o café. No meio da manhã, toma mais café. À tarde, um chá forte. À noite, um refrigerante zero ou uma bebida com gás porque pelo menos é líquido. Só que o corpo não lê tudo como hidratação útil. Algumas bebidas podem até entrar como líquido, mas também podem aumentar a vontade de urinar, irritar o estômago, desregular o apetite, atrapalhar o sono ou dar uma falsa sensação de que você já se hidratou. E quando o sono piora, o corpo costuma ficar mais inflamado e mais estressado, e aí o açúcar também tende a ficar mais difícil de controlar. É uma engrenagem, não é um único fator isolado, é o conjunto. E tem mais, muita gente confunde sede com fome. Isso acontece muito com idosos. A pessoa sente um incômodo, uma inquietação, uma vontade de beliscar, e na verdade era o corpo pedindo água. Aí ela come alguma coisa, o açúcar sobe, e depois pensa, não sei por que estou tão instável. Por isso, um teste prático e gentil que eu recomendo é o seguinte: quando bater aquela vontade súbita de comer algo fora de hora, beba alguns goles de água e espere uns minutos. Se a vontade diminuir, era sede disfarçada. Se não diminuir, tudo bem, pode ser fome mesmo, mas pelo menos você tirou uma variável importante do caminho. Agora, atenção a um ponto que eu preciso falar com muito carinho e responsabilidade. Hidratação é maravilhosa, mas existem situações em que você não deve sair mudando tudo sozinho, principalmente adicionando coisas na água ou aumentando o volume de repente. Se você tem insuficiência cardíaca, doença renal, usa diuréticos, tem restrição de líquidos, pressão muito descompensada ou já teve problemas com sódio baixo, o ideal é conversar com seu médico para ajustar com segurança. O objetivo aqui não é virar competição de água. É criar um ritmo inteligente, que ajude o corpo, não que crie outro problema. E é justamente por isso que, em vez de te mandar aquele conselho genérico de beba 2 litros por dia e pronto, eu prefiro te ensinar um jeito mais prático, pequenos copos em momentos estratégicos. Porque, para a maioria das pessoas, o que dá errado não é falta de boa intenção. É falta de estrutura. Você até quer beber água, mas esquece, se distrai, ou só lembra tarde demais. E aí o dia vira uma gangorra, longos períodos sem água, e depois grandes goles de uma vez. Na próxima parte eu vou começar a te passar o passo a passo de um protocolo simples de hidratação ao longo do dia, com horários fáceis de lembrar e quantidades realistas. E eu já vou te mostrar como adaptar se você acorda muito cedo, se toma remédio de manhã, se tem gastrite, se sente enjoo, se tem medo de inchar ou se vai ao banheiro muitas vezes. Dá para ajustar sem sofrimento. E se você está assistindo até aqui, faz uma checagem rápida. Muita gente que acompanha os vídeos do canal não está inscrita. Dá uma olhadinha agora para ver se você já se inscreveu de verdade e, se ainda não, se inscreve e ativa o sininho, porque isso te avisa quando sair vídeo novo e ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo que pode mudar a rotina de muita gente. E se você conhece alguém que vive dizendo "eu quase não sinto sede", compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes é exatamente aí que mora o perigo silencioso. Agora sim, vamos ao que interessa. Como transformar a água num freio de segurança para o açúcar no sangue, sem virar refém de conta de litros, sem sofrimento e sem aquela sensação de que você está fazendo tudo certo e mesmo assim não vê resultado. Eu quero que você pense assim: o corpo gosta de constância.
Glicose e insulina funcionam melhor quando o organismo não precisa apagar incêndio toda hora. E a hidratação, quando bem distribuída, ajuda exatamente nisso. Ela tira o corpo do modo emergência e coloca você no modo estabilidade. Eu vou te passar um protocolo simples que eu ensino para muitas pessoas como ponto de partida, mas com uma regra muito importante. Se você tem doença renal, insuficiência cardíaca, restrição de líquidos, usa diurético forte, ou se o seu médico já te orientou a controlar água e sal, você precisa adaptar com orientação profissional. A ideia aqui é ajudar, não criar outro problema. Combinado? A primeira peça desse quebra-cabeça começa antes de qualquer coisa do seu dia. A maioria das pessoas acorda e já vai direto para o café, para o remédio ou para correr com a vida. Só que, durante a noite, o corpo passa horas sem reposição de água. E quando você levanta já desidratado, é como tentar ligar um carro no frio sem aquecer o motor. Ele até funciona, mas trabalha mais pesado. Então, o primeiro hábito é o copo da manhã. Assim que acordar, antes do café e antes de ficar muito tempo falando ou fazendo esforço, tome um copo de água em temperatura ambiente. Não precisa ser um balde. Algo entre 250 e 350 ml já é suficiente para dar o primeiro sinal ao organismo. Pode circular, pode diluir, pode regular. E aqui entra um detalhe que muda tudo. Não é para virar prova de resistência e beber correndo. Beba com calma, em 2 ou 3 minutos, respirando normalmente. Se você toma remédios logo cedo, você pode usar esse copo para ajudar a engolir o medicamento, mas tente manter a ideia principal: água primeiro, café depois. Muita gente me conta que, só fazendo isso, já diminui aquela sensação de boca seca, dor de cabeça matinal e queda de energia no meio da manhã. A segunda peça é a água antes das refeições. Eu sei que parece pequeno, mas pequeno é exatamente o que funciona aqui. Uns 10 a 15 minutos antes do almoço e do jantar, tome meio copo de água, por volta de 120 a 180 ml. Isso prepara a digestão, faz você comer com mais consciência e, em muitas pessoas, ajuda a evitar aquele pico pós-refeição que vem acompanhado de sono, moleza e apagão mental. Não é porque a água é mágica. É porque ela melhora o ambiente interno onde a glicose vai ser processada. É como organizar a cozinha antes de cozinhar. A receita fica mais fácil. Se você tem refluxo, gastrite ou sente estômago sensível, ajuste. Em vez de meio copo de uma vez, faça 6 a 8 goles pequenos ao longo desses 10 minutos. O objetivo é conforto. E uma observação importante: não confunda isso com encher a barriga de água durante a refeição. Durante a comida, o ideal é só 1 ou 2 goles se precisar. A estratégia é antes, não durante. A terceira peça é a hidratação em movimento. E aqui muita gente se perde porque pensa: eu quase não faço exercício, então isso não é para mim. Mas eu estou falando de movimento real, o da vida. Caminhada leve, varrer casa, subir escada, ir ao mercado, cuidar de alguém, qualquer coisa que te faça suar um pouco ou respirar mais forte. Em vez de esperar acabar e tomar um copão enorme, faça goles pequenos enquanto está em atividade. Um gole a cada poucos minutos já ajuda. Parece simples demais, só que isso mantém o volume de sangue mais estável, e quando o sangue está estável, a glicose tende a não disparar e despencar com tanta facilidade. E a quarta peça é a água no fim do dia, mas com inteligência para não te deixar acordando de madrugada toda hora. Muita gente erra aqui por 2 motivos: ou não bebe nada à tarde e chega à noite morrendo de sede, ou bebe um monte já deitado. A melhor forma é criar um fechamento do dia mais cedo, um copo de água entre 1 e 2 horas antes de dormir. Se você já levanta muito à noite para urinar, faça menor, 150 a 200 ml, e priorize a hidratação mais forte até o fim da tarde. O alvo é seu sono. Dormir melhor ajuda demais a regular hormônios que influenciam o açúcar. Quando o sono vira picado, o corpo costuma ficar mais reativo, mais estressado e mais instável. Agora, quanto de água no dia todo? Em vez de te dar um número rígido, eu prefiro te dar uma forma prática de acertar sem neurose. Um ponto de partida usado por muitos profissionais é calcular algo em torno de 30 ml por quilo de peso corporal por dia. Então, alguém com 70 kg ficaria perto de 2,1 litros. Mas isso é só ponto de partida, não é ordem. Calor, remédios, atividade física, pressão, rins, tudo muda essa conta. Por isso eu gosto de 2 bússolas simples. A primeira é a cor da urina. Um amarelo bem claro costuma indicar boa hidratação, muito escuro indica que você precisa melhorar o ritmo, totalmente transparente o tempo todo pode ser excesso rápido demais. A segunda bússola é o seu corpo. Se você está com energia mais estável, menos dor de cabeça, menos boca seca e menos queda depois das refeições,
normalmente você está indo no caminho certo. E para não depender de memória, tem um truque que salva vidas, literalmente por hábito. Use uma garrafa que você enxergue. Não adianta a água ficar escondida na cozinha. Deixe uma garrafa perto do lugar onde você mais fica, e crie metas pequenas, como 2 garrafas até o meio da tarde e mais uma até o fim do dia, dependendo do tamanho. A água precisa entrar na sua rotina como entra uma chave no bolso, automática. Na próxima parte, eu vou te mostrar como identificar se esse protocolo está funcionando mesmo antes do exame, quais sinais aparecem primeiro, e também vou te alertar sobre 3 sabotadores comuns que fazem muita gente achar que a água não adianta, quando na verdade o problema é outro hábito escondido, geralmente de manhã ou no fim do dia. E se esse passo a passo já clareou alguma coisa para você, escreve aqui nos comentários. Eu vou testar por 7 dias. Isso é mais poderoso do que parece, porque quando você se compromete em voz alta, o cérebro começa a te lembrar do que importa. E manda esse vídeo para um familiar que vive cansado, comendo pouco e ainda assim com açúcar alto, porque às vezes o primeiro ajuste não está no prato, está no copo. Se você começar a aplicar esse ritmo de hidratação do jeito que eu te expliquei, talvez você fique esperando um milagre no número do exame logo no dia seguinte. Mas o corpo costuma dar sinais antes, como quem acende pequenas luzes no painel para dizer: agora sim eu estou trabalhando com menos esforço. E saber reconhecer esses sinais é importante, porque eles te ajudam a manter a constância, sem ansiedade, sem desistir no meio do caminho. O primeiro sinal que muita gente percebe é ao acordar. Se antes você levantava com a boca seca, língua pesada, aquela vontade urgente de beber algo, isso tende a diminuir quando a hidratação do dia anterior foi bem feita e distribuída. O segundo sinal aparece na parte da manhã, menos queda de energia depois do café da manhã. Sabe quando dá um sono estranho, uma moleza, uma sensação de cabeça lenta? Em muita gente, isso melhora quando o corpo não está desidratado e não precisa compensar com hormônios de estresse. E tem um terceiro sinal bem comum que quase ninguém liga ao açúcar: menos vontade de beliscar do nada. Quando você começa a beber água em momentos estratégicos, o corpo para de confundir sede com fome, e isso por si só já facilita muito o controle ao longo do dia. Outro sinal que costuma aparecer é a melhora da digestão. Sim, porque o intestino também sofre quando falta água. E quando o intestino funciona mal, a pessoa dorme pior, se sente mais inchada, se irrita com mais facilidade, e isso vira um dominó que mexe com todo o metabolismo. Não é a água curando tudo, é o corpo saindo de um estado de aperto constante e voltando a trabalhar com mais fluidez, literalmente. Agora, existe um jeito simples de você monitorar se está indo bem sem ficar neurótico. Observe a cor da urina e o seu padrão de bem-estar. Um amarelo claro geralmente indica que você está num bom caminho, muito escuro indica que você precisa distribuir melhor a água, e totalmente transparente o tempo inteiro pode ser excesso rápido demais para o seu corpo naquele momento. E aqui vai um detalhe importante: não é para beber mais e mais por medo. O objetivo é regular, não exagerar. Principalmente em idosos, o equilíbrio é o que protege. E eu preciso te contar uma coisa que derruba muita gente, mesmo quando ela começa empolgada: os sabotadores silenciosos. São hábitos pequenos que parecem normais, mas que desfazem o esforço de manter a glicose mais estável. O primeiro sabotador clássico é a ordem errada pela manhã. Muita gente acorda, já toma café forte em jejum, e só depois pensa em beber água. Só que o corpo já acorda com tendência a produzir mais cortisol, e o café pode empurrar ainda mais esse estímulo. Aí a glicose pode ficar mais instável logo cedo, a pessoa se sente acelerada e, algumas horas depois, despenca. A correção aqui é simples e sem radicalismo: primeiro água, depois café. Você não precisa odiar o café, só precisa colocar ele no lugar certo da fila. O segundo sabotador é trocar água por bebida com gosto. Refrigerante, suco industrializado, chá muito adoçado, bebida com gás com adoçantes. Tudo isso pode dar a sensação de que você se hidratou, mas muitas vezes você só colocou mais estímulo no corpo e menos água útil. Se você sente falta de sabor, uma saída inteligente é aromatizar a água com rodelas de limão, laranja, hortelã, gengibre suave. Fica agradável, você bebe mais, e o corpo agradece. O terceiro sabotador é concentrar a hidratação toda no fim do dia. A pessoa passa a tarde inteira quase sem beber, chega à noite com sede, bebe muito perto da hora de dormir e depois reclama que acorda várias vezes para ir ao banheiro. E aí acontece o pior: o sono fica fragmentado. E quando o sono fica fragmentado, o corpo tende a ficar mais reativo, mais faminto no dia seguinte, mais sensível ao estresse e, para muita gente, com mais dificuldade de manter o açúcar estável. Então, se você tem esse padrão, a solução é transferir parte da água para mais cedo, caprichar do meio da manhã até o fim da tarde,
e deixar a noite mais leve, com um copo menor 1 ou 2 horas antes de deitar. E tem um sabotador extra que muita gente nem considera: eu bebo água, mas esqueço de novo. Por isso eu insisto na estratégia visual. Água escondida não vira hábito. Água visível vira lembrete. Se você coloca a garrafa do lado da cadeira onde senta, perto do controle remoto, perto do computador, perto do lugar onde você toma remédio, você cria um trilho para o cérebro. E hábito bom funciona assim, com trilho, não com força bruta. Agora, deixa eu te propor uma forma bem prática de você testar tudo isso sem pressão. Escolha 7 dias. Só 7. Durante esses 7 dias, faça 3 coisas: um copo ao acordar, meio copo antes do almoço e do jantar, e goles ao longo do dia com a garrafa sempre à vista. Sem exagero, sem castigo, sem competir com ninguém. No fim da semana, observe: sua energia ficou mais constante? A sonolência depois de comer diminuiu? A vontade de beliscar mudou? O sono melhorou um pouco? Você acorda menos seco? Se sim, você encontrou um caminho simples que pode apoiar seu controle glicêmico com muito mais leveza. E se você quiser deixar isso ainda mais fácil de manter, faz uma coisa agora. Comenta aqui embaixo qual é o horário mais difícil para você beber água: manhã, tarde ou noite. Eu leio e posso te dar ideias práticas para encaixar isso na rotina. E se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo e compartilha com alguém que você ama, especialmente aquela pessoa que vive dizendo: eu quase não sinto sede, porque às vezes é justamente aí que o açúcar vai subindo em silêncio. Chegamos na parte final, e eu quero fechar com uma mensagem bem clara. Controlar o açúcar no sangue não precisa ser uma guerra diária, nem um labirinto cheio de regras impossíveis. Muitas vezes, o que faz a diferença é ajustar o que parece pequeno, mas que sustenta todo o resto. A hidratação correta entra exatamente aí. Ela não substitui tratamento, não apaga diagnóstico, mas pode ajudar o corpo a funcionar com menos tranco, com menos oscilação e com mais estabilidade, principalmente na maturidade, quando o organismo já não perdoa tanta desorganização silenciosa. Se eu pudesse resumir tudo o que você aprendeu hoje em uma frase, seria esta: não é só beber água, é beber água com estratégia. O copo ao acordar para tirar o corpo do modo seco e começar o dia com mais equilíbrio. Um pouco de água antes das refeições para preparar o organismo e suavizar o impacto do que você vai comer. Goles distribuídos ao longo do dia, porque o corpo gosta de constância, não de extremos. E, para quem sofre à noite, ajustar o horário para não destruir o sono, porque sono ruim vira combustível para descontrole metabólico no dia seguinte. E agora eu quero te dar um mapa de bolso mental, bem fácil de lembrar, para você não se perder daqui a uma semana. Pense em 3 âncoras. Âncora 1, manhã, água antes do café. Âncora 2, refeições, um pouco de água antes de comer. Âncora 3, tarde, garrafa sempre à vista para manter o ritmo. Só isso já resolve boa parte do problema de quem vive esquecendo. E quando isso vira hábito, outras escolhas ficam mais fáceis também. Você tende a comer com mais calma, beliscar menos por impulso e perceber melhor os sinais do corpo. Agora, eu preciso reforçar um cuidado importante, para ninguém se machucar tentando fazer certo. Se você tem restrição de líquidos, problemas renais, insuficiência cardíaca, pressão muito instável, ou se usa diuréticos e tem orientação específica do seu médico, não aumente a água de forma brusca. A estratégia continua valendo, mas precisa de ajuste personalizado. Em alguns casos, o que muda é o volume de cada copo, o horário e o acompanhamento. O objetivo é sempre segurança. E para você que está pensando: doutora, eu já tenho diabetes, então isso ainda serve para mim? Sim, serve como apoio. Porque a hidratação bem feita pode ajudar no funcionamento do corpo como um todo, e isso influencia a energia, disposição, sono e até a forma como você lida com a alimentação. E para você que está no pré-diabetes, esse tipo de ajuste pode ser uma peça muito forte na prevenção, junto com movimento, alimentação equilibrada e acompanhamento médico. É aquela história: prevenção não é uma ação gigante uma vez por mês. É uma ação pequena todos os dias. Antes de terminar, eu quero te deixar um desafio de verdade, simples e honesto. Nada de promessa exagerada, nada de cura em uma semana. Faça por 14 dias. 2 semanas. Com constância, sem perfeccionismo. E no dia 15, volte aqui e me conte o que mudou. Pode ser algo pequeno. Parei de acordar com a boca seca, minha energia ficou mais estável, eu belisquei menos, dormi um pouco melhor, minha glicose pós-refeição melhorou. Essas pequenas vitórias são sinais de que o corpo está voltando a responder. E eu quero que você lembre de uma coisa: envelhecer não é sinônimo de perder controle. É sinônimo de precisar de mais inteligência na rotina.
Seu corpo ainda sabe se regular. Ele só precisa das condições certas para fazer isso. Agora eu vou te pedir 3 coisas, bem rápidas, porque isso ajuda o canal e também ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. Se você ainda não verificou, confere agora se você está inscrito mesmo, e se não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber aviso quando sair vídeo novo. Aqui nos comentários, escreve 14 dias para firmar esse compromisso com você mesmo e para eu saber que você vai testar de verdade. E por último, compartilhe este vídeo com um familiar ou amigo que você quer ver bem por muitos anos, especialmente alguém que vive cansado, com açúcar alto e que quase nunca sente sede. Às vezes, a mudança que salva a saúde de alguém começa com um copo de água no horário certo. Eu quero agradecer de coração por você ter ficado comigo até aqui. Isso mostra que você está escolhendo se cuidar, e essa é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar depois dos 60. Se este vídeo te ajudou, deixa seu like e escreve aqui nos comentários o que você vai começar a fazer a partir de hoje, porque eu leio e isso também inspira outras pessoas. E não esquece de se inscrever no Vida Ativa 60+ e ativar o sininho, porque tem sempre conteúdo novo para te ajudar a ter mais energia, mais saúde e mais qualidade de vida. A gente se vê no próximo vídeo.